havia um objeto oculto, secreto, escondido na mansão da senhora Amélia, onde eu trabalhava como mordomo há mais ou menos uns 20 anos. O que me concedeu bastante conhecimento antropológico e psicológico da família Moraes de Almeida, uma das famílias mais ricas da cidade. O marido da senhora Amélia já havia morrido há muitos anos e eu entrei na mansão para trabalhar como mordomo cerca de 1 ano e meio depois. E desde a morte do marido, a senhora Amélia vive em profunda melancolia e depressão, enclausurada em sua mansão sombria. No entanto, desde que entrei naquela mansão, notei que havia algo estranho ali, algo como um significado ou causa oculta escondida, algo que durante anos eu não soube explicar. Mas uma coisa sempre chamou muito a minha atenção: a ausência completa de fotografias do falecido marido da senhora Amélia, e isso despertara minha curiosidade em relação à mansão e à própria senhora Amélia. De qualquer forma, com o passar dos anos, trabalhando como mordomo na mansão que o marido havia deixado para a senhora Amélia, uma mulher distinta e com uma beleza exótica, porém muito melancólica e sempre triste, passava a maioria do dia dormindo e ficava perambulando pela casa durante a noite como um fantasma. Certa madrugada, eu, curioso para saber qual era o segredo que a senhora Amélia escondia naquela mansão, ao ouvi-la se levantar de sua cama e descer as escadas que levavam até a sala, eu me levantei da minha cama em meu quarto dos fundos da mansão e corri para ver o que ela iria fazer. Foi quando cheguei silenciosamente na escuridão da sala da casa e a vi entrar na biblioteca da mansão e fechar a porta. No entanto, minha curiosidade era maior e eu acabei me aproximando da porta e abrindo-a lentamente para olhar pela fresta e, quando olhei, vi a senhora Amélia puxar da prateleira de livros um livro em específico. E assim que ela puxou este livro, uma porta entre as prateleiras de livros da biblioteca se abriu e revelou uma passagem secreta. Ela entrou na passagem e a porta novamente se fechou. Naquele momento, com muito medo, eu retornei para o meu quarto e passei a noite toda acordado, pensando no que será que a senhora Amélia escondia naquela passagem secreta. O que havia lá? E quanto mais tempo passava, mais curioso eu ficava. E num dia, numa das vezes em que raramente a senhora Amélia saía de casa para ir até o cemitério depositar flores no túmulo de seu amado marido, eu não me aguentei de curiosidade e aproveitei a saída dela para descobrir qual era o seu segredo. Então, enquanto ela estava no cemitério rezando pelo marido falecido, eu corri e entrei na biblioteca e, por alguns segundos, procurei o livro que eu havia visto ela puxar e a porta se abrir e, depois de alguns segundos tentando aleatoriamente na direção em que eu havia visto, consegui encontrar o tal livro e, quando eu o puxei, uma porta secreta se abriu e eu imediatamente entrei, mas quando ela se fechou atrás de mim, eu quase morri de susto. No entanto, mesmo com medo, eu segui em frente, pois minha curiosidade era maior do que o risco de perder o meu emprego, e do outro lado da porta havia uma espécie de gruta de pedra iluminada com velas que me levaram até um altar. E quando eu me aproximei deste altar, eu vi em seu centro um vidro lacrado com uma cabeça humana dentro, conservada com formol. Desesperado por ver aquela cena horrível, eu saí correndo e voltei pelo mesmo caminho. Mas quando cheguei à porta secreta da biblioteca onde eu havia entrado, eu não encontrei nenhuma forma de abrir a porta do lado de dentro e, por alguns segundos, fiquei perdido. Mas quando eu consegui me acalmar, comecei a olhar por todos os lados e vi um interruptor na parede ao lado. Apertei-o e, graças a Deus, a porta secreta se abriu e em seguida se fechou, enquanto eu corria agoniado para o meu quarto. E ali me deitei na cama e fiquei a pensar: de quem diabo seria aquela cabeça conservada em um vidro com formol naquela gruta sombria? Iluminado por velas, dando um ar macabro e demoníaco ao local.
com medo até as espinhas. Quando a senhora Amélia chegou em casa do cemitério, eu cheguei perto dela com uma cara batida e disse que não estava me sentindo bem e pedi para ela me dispensar naquele dia, para que ela pudesse ficar em seu quarto e descansar. E a senhora Amélia de imediato me deixou passar o dia de folga. Durante mais um ano inteiro eu continuei trabalhando na casa, com medo e tensão, mas continuei movido pela minha curiosidade, à espera do aniversário de morte do marido da senhora Amélia, a fim de que eu tivesse outra chance de investigar melhor o caso. Depois de um ano, chegou novamente o dia do aniversário da morte do marido da senhora Amélia e, enquanto ela estava no cemitério depositando flores no túmulo do marido, como fazia todos os anos, eu corri novamente até sua biblioteca e comecei a procurar por qualquer coisa ou documento que me revelasse de quem era aquela cabeça. E, no meio da minha procura aleatória, encontrei na gaveta da escrivaninha da biblioteca uma foto de casamento com a senhora Amélia e seu marido. E, quando olhei para o rosto do marido, reconheci na hora que a cabeça conservada em formol naquela gruta sombria era dele. Ela havia decepado a cabeça do próprio marido e é conservada em um vidro com formol em um lugar secreto escondido atrás da biblioteca da mansão. Uma gruta subterrânea, iluminada por velas, dando ao lugar um ar macabro. Em seguida, arrumei a bagunça que eu havia feito na biblioteca, deixando tudo ou quase tudo como estava antes, e fui realizar meus afazeres de mordomo. E desde esse dia, eu esperava o ano todo para chegar o dia do aniversário de morte do marido da senhora Amélia, para eu voltar lá e procurar por sinais e pistas que indicassem o porquê aquela mulher havia cortado a cabeça do próprio marido e a conservado durante anos em um lugar tão sombrio e sinistro quanto aquela gruta subterrânea. E a cada ano eu descobri uma coisa nova, que ia aos poucos revelando o mistério da cabeça do marido da senhora Amélia. Quem era de verdade a misteriosa senhora Amélia e por que ela decepou a cabeça do próprio marido e a guardou durante todos esses anos? Ao longo de mais 7 anos trabalhando na mansão, a cada ano eu descobri uma coisa diferente que me levou à resolução do caso. Primeiro ano. Toda a fortuna do marido da senhora Amélia foi deixada para ela em testamento, inclusive carros e a mansão onde ela morava. Segundo ano. O marido da senhora Amélia foi velado num caixão lacrado e o laudo de sua autópsia dizia que a causa da morte era meningite aguda. Terceiro ano. O marido da senhora Amélia a traía com uma mulher de inicial T, e ela mesma tinha foto dessa traição porque contratou um detetive particular para seguir o marido depois que ela começou a desconfiar de suas traições. Quarto ano. A senhora Amélia desenvolveu um ódio mortal pelo marido depois de descobrir que as traições de seu marido com prostitutas e a prova disso estava nos escritos de seu diário. Quinto ano. A senhora Amélia, depois de descobrir as traições do marido, guardou seu ódio dentro de si e continuou sua vida com seu marido normalmente, como se nada tivesse acontecido, e as provas disso também estão em seu diário. Sexto ano. A senhora Amélia traiu seu marido com garotos de programa para se vingar de suas traições, e isso também está escrito no diário. Sétimo ano. A senhora Amélia não conseguiu suprir seu ódio e seu desejo de vingança saindo com outros homens e registrou isso em seu diário também. E com isso, o seu desejo incontrolável de matar o seu marido e guardar para si algum troféu. Certa noite, então, enquanto o marido dormia com sua mulher, que somente fingia dormir, a senhora Amélia se levantou rapidamente da cama para não acordar o marido e, pisando delicadamente no chão, saiu do quarto e foi até a casa de ferramentas do lado de fora da mansão. E lá pegou uma foice, a maior e a mais afiada. Depois retornou para casa. Entrou sorrateiramente no quarto onde o marido dormia e, agachando-se ao lado da cama, desferiu-lhe um único golpe de foice que decepou sua cabeça na hora enquanto dormia.
O coitado provavelmente nem sentiu dor. A senhora Amélia em seguida pegou a cabeça do marido e a colocou em um vidro com formol e aguardou por alguns instantes na penteadeira do quarto. Depois, retirou todos os lençóis manchados de sangue e, do lado de fora da casa, colocou em um tambor, jogou gasolina e tacou fogo neles. Posteriormente, ela retornou à mansão e ligou para um amigo seu da faculdade que atualmente trabalhava no IML e o subornou com quase R$1 milhão para ele fazer para ela um atestado de óbito com a causa de morte sendo meningite e que recomendasse no relatório da autópsia que, devido ao avançado estado da doença, seu corpo não deveria ser exposto em um velório com caixão aberto por risco de contagiar as outras pessoas. O seu amigo aceitou e lhe entregou pessoalmente o atestado. Pegou sua recompensa de quase R$1 milhão em dinheiro vivo, guardados em uma mochila, e depois rapidamente foi embora, devido à demonstração de urgência da senhora Amélia em terminar toda aquela negociação. Em seguida, a senhora Amélia ligou para a funerária que seria responsável pela realização do funeral de seu marido, mas ela fez a exigência de ela própria realizar o procedimento, subornando-os dessa vez com R$200 mil. Eles imediatamente aceitaram e foram para a mansão da senhora Amélia. Ao ver pela janela o carro da funerária chegar, ela imediatamente cobriu o corpo decepado do marido na cama com o edredom e escondeu o vidro com sua cabeça dentro de um armário. Assim que eles tocaram a campainha, a senhora Amélia desceu as escadas da mansão e atendeu a porta, pedindo que eles levassem todo o material necessário lá para cima no quarto, e assim os agentes funerários o fizeram. Levaram o caixão e todos os equipamentos de limpeza e maquiagem do cadáver, mas, ao notá-los na mão do agente, ela o olhou e disse que a maquiagem não seria necessário, e lhe passou o relatório do legista que ela havia pego para recomendar caixão lacrado devido ao possível contágio da meningite aos presentes no velório. Os agentes então levaram para dentro do quarto somente o caixão mesmo e algum material de lavagem do corpo, e deixaram a senhora Amélia sozinha trancada no quarto, enquanto eles esperavam na sala tomando um chá que a empregada servia. Sozinha no quarto com o marido decapitado, a senhora Amélia preparou todo o ritual. Retirou as roupas do marido, o lavou com um pano umedecido e depois arrastou o caixão que estava no chão até a beirada da cama e rolou o marido sem cabeça até o caixão. Ele havia caído de bruços e ela teve algum trabalho para revirar o corpo e colocá-lo na posição normal. Em seguida, ela pegou a tampa do caixão e o fechou. Sentindo-se aliviada depois de todo o trabalho, ela abriu a porta do quarto e mandou os agentes funerários lacrarem completamente o caixão e prepararem um velório na capela do cemitério da cidade. Enquanto os agentes funerários realizavam seu trabalho, a senhora Amélia ligou para a administração do cemitério da cidade e mandou preparar uma sepultura para hoje. Eles disseram ser impossível, mas depois de uma conversinha com o administrador do cemitério e mais R$150 mil na conta daquele homem, eles mandaram construir, de uma hora para outra, com a ajuda de outras pessoas, um belo túmulo. Em seguida, a senhora Amélia novamente ligou ao telefone e ligou para todos os amigos e parentes de seu marido, e lhes contou sobre toda a história de sua doença e a necessidade de, infelizmente, se realizar o velório com caixão lacrado, e, devido à doença, o caixão tinha que ser lacrado e o velório tinha que acontecer hoje mesmo, por medo do contágio. Muitos apareceram no velório e, depois de algum tempo de cerimônia, a senhora Amélia enterrou o próprio marido, a quem a cabeça ela havia decepado e guardado como um troféu.